Olá, galera! Está começando mais um Pod Caverna. Falta energia. Eu não aguentava, não. Pod Caverna. Pod Caverna. Olá, galera! Está começando mais um Pod Caverna na sauna do Pod Caverna. Um calor. Jesus Cristo, Tá muito quente, gente. Emizinha, tá calor pra caralho. Salva a gente, galera. Quente pra caralho. Nem a cerveja tá dando conta aqui. Tá calor. E hoje, senhor, lotação mais do que esgotada hoje aqui. Hoje nós temos aqui Cláudio Daniel, E aí, rapaziada? Diego Einstein, Vinícius Fujimoro, tá certo isso mesmo? Fujimoto. Benigão, fudido. E nós dois aqui, Marquinhos, Gente, ó, você você já já conhece a conhece, gente aqui. Tô sentado aqui que eu não tô aguentando. Então, galera, é o senão seguinte, tô ó, se algum de terminando nós aqui, ó. derreter aqui no meio da parada aqui, vocês perdoem, a gente vai continuar assim mesmo, entendeu? Vocês O pelo último- amor de Deus, doem um ar-condicionado pra gente. O último Por que sobreviver, favor, termina o vídeo, por favor. O que tiver em pé no final termina. É, Bom. só pra 10 de manhã, tá ligado? E o seguinte, hoje nós vamos falar, hoje nós estamos fechando uma trilogia, nós vamos falar sobre livros obscuros que amamos, obscuros no sentido de desconhecidos, aqueles livros que você tá no meio da rodinha. A gente não vai falar sobre São Cipriano Capa Preta, São Chave de Cipriano, Salomão. não vamos falar de Chave de Salomão, Bíblia Sagrada, Nem o Death Note. nem Death nem Note. Death Note. E aí é o seguinte, vídeos obscuros é que são aqueles livros que quando você tá no meio da rodinha de amigos lá, você fala assim, pois é, não li o livro e tal, e as pessoas nunca sequer ouviram falar do livro. Então é mais ou menos isso. Dependendo da rodinha de amigos, as pessoas nunca ouviram falar em livros. Em livros, em livro algum. Exatamente, Verdade, tem essa verdade. questão. E aí é o seguinte, a gente já fez o Bandas Obscuras que Amamos, tô deixando um cardzinho aí pra vocês poderem acessar esse vídeo. E também tem o Filmes Obscuros que Amamos, que tá aqui em algum lugar. Você também vai poder acessar aí e tal e ver, beleza? Quem começa? Vai lá, Marquinhos. Porra! Me fuderam aqui. Tá bom, vamos lá. Então eu vou começar a ordem que se foda. Vocês se virem depois sequência. Tá bom? Eu vou começar então com um livro que eu li na minha infância. Que o livro era muito legalzinho. Harry Potter. Obscuro pra caralho. Tatu bola, tatu bolinha. Nunca ouviram falar em Harry Potter. Tem que citar pra te dar da obscuridade. Mano. Pois é, a gente precisa. J.K. Rowling é uma autora muito boa. A gente Tem um precisa, potencial enorme. Tem potencial essa Tem menina. potencial, É. É, fala. Eu não lembro o nome do autor do livro, mas o nome do livro é Os Meninos da Rua Paulo. Cara, esse já livro ouvi falar. é muito foda. Cara, é um livro contando uma história de infância mesmo, sabe? Eram garotos que brincavam na rua, que brincavam de guerrinha, eles tinham o seu próprio forte, não sei o quê. E, bom, o livro é velho, então vou dar spoiler. Mas a parte mais marcante do livro é que um dos garotos pega pneumonia. Por conta deles estarem brincando e tal, acho que eles esquecem ele, ou ele cai no rio, alguma coisa assim. Tipo, vocês não estão vendo, o Rafa tá me seduzindo aqui, entendeu? Ai, que delícia! Fio. Então, esse garoto, os amigos dele vão visitar e tudo mais, e ele morre. E um livro pra criança. E aquilo foi um baque pra mim lendo esse livro, tipo assim, caralho, o cara morreu! Tipo, porra, como assim? Não! Eu não lembro qual é o nome do autor do livro. Tá aqui, se você conseguir É, pronunciar. Ferenc Molnar. Eu acho. Deixa eu dar uma olhada. Fiquei curioso. Ferenc Molnar. Não sei. Eu lembro que É quem foi que verdade, indicou esse Ferenc livro pra eu Molnar. ler foi a Esther, minha professora de português lá. Oi, Esther, como vai você? Parabéns, Esther. Pô, e o livro é muito bom. Gostei muito desse livro. É um livro que, tipo, a última vez que eu li foi a segunda vez que eu li, eu devia, sei lá, ter 13 anos. Faz Show. muito tempo, mas marcou realmente. Chorou lendo o livro, né? Cara, marcou. Pô, marcou. emociona, né, velho? Você pegar um livro, você... Marcou, cara. Era uma coisa que, tipo assim, não esperava vendo o livro. Então foi um livro legal. Então, Vinícius. Só pra... vamos quebrar completamente a ordem. No Hello mesmo, no Shuffle. Vai no tchu. Ele talvez saiu e falou assim, pô, você hoje, meu. Não. É, talvez. Várias surpresas. Várias surpresas. Então, Vai lá, beleza. Vini. Eu quase, na verdade, esqueci meu livro, também foi surpresa de ter aspecto seguido, assim. Mas o livro que eu Vinícius. vou começar citando. Beleza, gente? Vou começar citando o Criança 44 do. Eu acho que é Rob Smith. É. Tem ali Bem atrás, legal. ó. Temos ele aqui em algum Atrás de lugar. você, Marquinha. À Atrás- direita. atrás. Isso, perfeito.
Aí, seus o que livritos. aconteceu foi até interessante porque, tipo, eu tinha ido tava sem nada pra ler, tinha ido na livraria e queria comprar um livro barato, né, essa é a verdade. E eu acabei comprando esse livrinho aqui de bolso, já faz uns, sei lá, mais de 5 anos. É um bolso legal. Eu adoro a coleção de livros de bolso que a gente tem no Brasil, da LPM Esse Pocket. bolso é meio Eu grande, realmente né? gosto muito. Eu acho que a editora que eu mais tenho livros é a LPM Pocket, porque, né, são mais baratinhos e tal. Sim. Só que não é de bolso nem fodendo. Nem eu que ando de calça a cargo cabe a porra dos livros no bolso. Não, sabe? Só um evento no livro dos Beatles, que é, tipo, conta toda a história de todas as músicas deles, como surgiram. O livro é um pocket dessa grossura. Quer dizer, É, quase um como cubo, quadrado. né? não é pocket, né, gente? É porque, Então, mas continue. O livro é sobre o quê? então, o livro é interessante porque ele se passa na época da União Soviética, e o protagonista dele é um oficial que seria a KGB, mas eles chamam no livro de MGB, não sei se é uma versão anterior. É tipo e uma tal. polícia secreta, né? Ou Que se não é só pra não dar agência. merda. É, entendi. Ou se é só pra não dar merda com a KGB. Não, pra mudar não Talvez. mesmo. mas- Talvez. Não, mas na verdade ele é bem realista dentro do livro, porque ele até relata alguns episódios históricos também, Uhum. até principalmente na continuação dele, que é, bom, virando aqui o livro, tem a continuação dele, então tipo, de um lado do livro, Que maneiro, maneiro! é uma Ah. história, e virando o livro, nesse sentido, é outra história que Ah, caramba. do Criança 44. Ah, isso foi... Aí aquela Interessante. pega Foi no meio, chocante, galera, né? não sabe o que tá É. Hã? Perdi, peraí, mas o que você tem a ver com... Não. Mas eu não tava na página 44? Ah, na 44B. Tá. Exatamente. É o lado B do disco. Mas assim, em poucas palavras, acho que o interessante desse livro é como que ele consegue mostrar uma narrativa que é de suspense e tal. Tem um serial, né, tem assassinatos em série envolvidos. E ao mesmo tempo ele consegue falar da União Soviética e de como que eles conseguiam colocar valores dentro da cabeça dos seus Doutrinar. oficiais. Doutrinar, exatamente. Doutrinar. Dos seus oficiais. Então, tipo, uma das frases que primeiro aparece, que é doutrina mesmo, na cabeça desse oficial, que é o protagonista, na União Soviética não acontecem assassinatos. Então ele estava investigando o caso, mas ele não podia admitir que aquilo era um assassinato. Olha que interessante. Quer E daí dizer, começa toda... o cara morreu, mas não pode ter morrido porque, né? Assim, né? Ele pode Não, morrer ele se desde que não for suicidou. não seja assassinado. Foi causas naturais. Foi naturalmente a arma disparou. No caso aqui é uma criança, né? Justamente, tipo, a criança 44 são... É a vítima. Spoiler alert. A vítima número E, 44. tipo, ao longo da história são só diversas crianças vão morrendo. E a primeira criança descoberta por ele lá, tá perto da linha do trem. Então, sei lá, começa a falar, não, mas foi acidente, foi alguma coisa, tava brincando. Tudo pra poder disfarçar essa coisa de que... Para que o final do caso não aponte que fosse um assassinato, um Afinal, homicídio. mortes não acontecem dentro de ditadura, né? Todo mundo sabe Exatamente. que- É. Ah, Principalmente de opositores, né? Principalmente Não, não, eles só desaparecem. É. Ah, Foge, é. né? Foge. É tudo uma brincadeira. É verdade. Fogem tudo pra um porão. Na verdade, nem existem opositores, né? Isso aí é Não, fake sim, news, sim. né? Fake news. Então é isso, é um bom livro pra ler e tem a continuação do outro lado. Legal. Minha Diego. vez. O meu livro, na verdade, é um livro que muita gente conhece e muita gente não conhece, ao mesmo tempo. Que se chama O Livro Vermelho do Marco Ocidental. Que livro é esse? É o livro original de Senhor dos Anéis, que conta a história do Hobbit E e Senhor dos Anéis. do Senhor dos Anéis. É o livro que o Bilbo escreveu no filme, que aparece ele escrevendo Aham, o sim, livro sim, sim. com a capa vermelha, é esse livro. Sim, gente, Senhor dos Anéis é uma história real. É o Bilbo Exatamente. Bilbo Existiu, Bolseiro. não, Ué, existiu. não? Mas existiu. Tá bom. Existiu. É. Isso, aliás, isso é uma menção honrosa ao nosso professor Gerson. Uma vez que ele estava no cinema assistindo o Hobbit, aí tem uma cena que aparece os anões mexendo uma maquinagem, umas engrenagens, eis que ele ouve um cara no banco da frente. Até parece que tinha isso nessa época. Nossa, se segurou, viu e falou: que época seria essa? Mas enfim, Caraca. originalmente, na primeira vez que ele lançou esses livros, ele lançou o livro do Hobbit do Senhor dos Anéis com esse título, Certo. uma capa vermelha, escrito por Bilbo Bolseiro, traduzido por, ele colocou o nome dele. E essa é a história Até original. hoje eu não sei o da- que significa RR. Pra ficar bonito, era um artístico, É. eu acho. Red Enfim. Road. Cláudio, seu João livro. Ramos Ribeiro Tolkien. Eita, pô, enfim. Tolkien é um artístico. Tolkien é o nome artístico. O nome dele, na verdade, é Trevor. Então, como livro obscuro, eu quis trazer pra vocês. No caso, eu tenho a versão eletrônica
né? Não sei se dá pra ver É aqui. um cara moderno. Cara moderno, Kindle. Moderno. Né? O nome do livro é Crônicas do Futuro. Né? A história é An Amazing Story of Paul Amadeus Dienar. Esse livro, né, ele tem uma história muito interessante, que assim, esse Paul Dienar, né, não se sabe exatamente se é um cara que existiu, se não é, mas a história é mais ou menos o seguinte, tentando resumir, ele era um professor de alemão na Universidade de Zurique, na Suíça, e ele tinha uma saúde debilitada, e ele adquiriu uma doença chamada de encefalite letárgica, ou também chamada de doença do sono. E que assim, a pessoa, eu não sei os detalhes, não sou médico, mas a pessoa, ela entra em coma, pode durar dias, pode durar anos. Acho que eu vou ficar. E aí assim... É tipo aquela doença do Mr. Bean naquele filme da Corrida Maluca. Esse É, exatamente. Ah, eu abri. Só que pode acontecer assim durante muito tempo. E interessante que assim, teve 2 vezes isso, segundo o que se relata sobre ele. A primeira vez durou 15 dias e a segunda vez, em 1921, durou 1 ano. Né? Ele ficou 1 ano em coma. E quando ele acordou, ele começou a escrever um diário, né? E ele nunca quis revelar esse diário pra ninguém. Ele foi morar na Grécia, ele, enfim, foi dar aula na Grécia, conheceu desses estudantes, um em que ele se afinizou muito, que é o George Papahatz. E antes de morrer, ele morreu poucos anos depois, ele entregou o diário e falou assim, ó, o seu trabalho vai ser traduzir, né, do alemão pro grego, né, esse diário. E depois que foi traduzindo um trabalho de muitos e muitos anos, né, enfim, o que aconteceu ali, o relato era o seguinte, né, segundo o que se parece, nesse tempo de 1 ano, né, que ele teve em coma, como se ele tivesse tido uma experiência de viagem do tempo pro futuro. Eles colocam como se fosse na consciência de alguém que viveu, estava vivendo o ano de 3906, né, e começa... né, aí tem... caralho. Um futuro muito distante e começa a ter uma história... Aí, claro, tem os detalhes do livro, né, começa, assim, é uma sociedade bastante utópica, né, ele fala de uma terceira guerra mundial que aconteceria entre 2200 e 2300, né, aí fala, assim, após isso, toda a recuperação da humanidade, toda uma questão, né, de, enfim... Né, a sociedade mudou muito, e assim, é uma história bem interessante. Não é considerado um livro de ficção, porque o próprio tipo de escrita, né, é em formato de um diário. Interessante, cara. É como se fosse uma reminiscência, uma parada qualquer. Pois é muito interessante porque teve também um envolvimento com a maçonaria. A maçonaria, né, não queria que esse livro fosse publicado. O Vaticano também interferiu nisso. Então, assim, tem umas coisas muito interessantes, né? E a versão original, só pra finalizar, a versão original ela tem mais de 1000 páginas, tá escrita em grego, né, com o nome Várias Rosas. E aí, em 2015, se eu não me engano, que foi feita uma edição em inglês, que é essa que está disponível até na Amazon, né? Não sei se pode fazer propaganda. Claro, enfim, claro. Na Amazonas. Onde tá, né? Na Amazonas. Se você quiser comprar, inclusive, a gente vai deixar o link lá, porque aí no link patrocinado a gente ganha lá um cascadozinho, né? Pois é. Só que essa versão em inglês, ela tem muito menos páginas, então assim, é aquela história, né? Cortado, né? Pra gente poder descobrir o que foi cortado, a gente vai ter que ter mais aulas de grego aí. Então quem quiser ensinar pra gente... Então assim, enfim, achei muito interessante compartilhar isso e... Pô, foda. Bem cara, legal. o cara era um mutante que o poder dele era se transportar a consciência pro futuro. E ele não conseguia, enquanto ele não voltasse, ele ficava com o corpo em coma. Essa é a realidade. É a realidade, com certeza o cara era um mutante. Bom, a minha primeira dica querido. é esse livro aqui, ó. Transformação, de André Calazans. Sobre mutante de novo. Esse livro aqui é o seguinte, em 2016 eu estava na Bienal em São Paulo e uma amiga minha, Isabel, comprou e me deu de presente, ela achou que eu ia gostar e eu adorei o livro. Tanto adorei que eu entrei em contato com o autor, cara daqui do Rio, para dar os parabéns pro cara, né, gente? Sim, claro. Porque eu acho o seguinte, que eu ficaria mega contente eu enquanto autor, se alguém me mandasse, um feedback, li o livro, gostei pra maneiraço e tal. Uhum. E o livro é o seguinte, ele é composto de algumas histórias assim que são estanques, mas que elas têm relação entre si, e um personagem que você vê jovem, se formando, tal e coisa, não sei o que, ele já é um protagonista numa outra história e tal. Maneiro. Tem uns mistérios, umas coisas assim, mas o livro é muito bem escrito, te prende, assim, é uma história muito... São algumas histórias muito legais. Esse livro, eu acredito que você encontre na Amazon, mas de qualquer maneira eu vou deixar no site do Podcaverna um link para onde eu encontrar que tenha, ou um link para o site do autor,
para você poder entrar em contato e ler. E é um livro muito legal, ele foi lançado pela Chiado. A Chiado é uma editora portuguesa, mas que ela lança alguns livros também aqui no Brasil e tal. Cara, 100%, muito legal esse livro aqui. Bacana. Beleza? Próximo é Marquinhos. Sou eu. Então, meu próximo livro, eu espero que a gente tenha mais tempo pra falar de mais livros, tem muito livro pra falar. Mas meu próximo livro é A Sombra do Vento, de Ruiz Carlos Zafón. Este livro é só o meu livro favorito. Você tem ele aí? É o seu. Ah, é o meu. Ah, tá. Eu sabia que estava em algum lugar. Tá malocado, né? Eu sabia que estava em algum lugar. Este livro aqui. Este livro aqui é maravilhoso. É Carlos Ruiz Zafón, não Ruiz Carlos Zafón. Eu confundi, desculpa aí, Carlitos. Então, esse livro aqui, cara, é maravilhoso. É muito bem escrito. A história é foda pra caralho. Tipo, cara, você devora esse livro muito, muito rápido. Conta rapidamente a parada da biblioteca lá. Então, é um livro sobre um garotinho que o pai dele é dono de uma livraria. Eles, né, vendem livros, eles têm alguns livros que são raros e tal. Pra colecionadores de livro, ele se passa na Barcelona de... antes da guerra, antes da Segunda Guerra. É antes? Depois da Segunda Guerra. Sorry, 1945. E aí passa-se, tem todo um mistério sobre um livro específico que é A Sombra do Vento, ou seja, o nome A Sombra do Vento é um livro sobre um livro chamado A Sombra do Vento, entendeu? Que metalinguagem. Exatamente. E tem o Cemitério dos Livros, Cemitério dos Livros Esquecidos, Cemitério dos Livros Perdidos. Como assim? Uma das duas Faz coisas. 10 anos que eu li esse livro. Uma das duas coisas. Perdoável. Então, faz um tempo que eu li esse livro, mas é mais ou menos isso. Cemitério dos Livros Esquecidos, Perdidos. Cemitério dos Livros alguma coisa. Entendeu? Cemitério dos Livros Não importante. X, não, importantes. Sim. Cemitério dos Livros X. Perdido ou esquecido. Perdidos ou esquecidos. E se passa todo por conta disso, porque essa biblioteca tem vários livros raros. E ele encontra, o pai dele apresenta essa biblioteca pro filho. Aí o filho vai lá e escolhe um livro. Todo mundo que é apresentado nessa biblioteca, ele tem que escolher um livro. E aí ele escolhe justamente A Sombra do Vento e passa a acontecer várias coisas por conta desse livro. Não são coisas tipo assim, super fantasiosas, ele vai parar em outro mundo, não. É bem pé no chão, tem lá um pezinho na fantasia, mas cara, é foda, é muito bem escrito. Eu adoro esse livro. E as sequências deles também são muito boas. E tá aqui na minha estante porque ele me emprestou pra eu ler e a minha filha interminável não anda. Então, leiam. E depois tem Jogo do Anjo e tem mais um que eu já não lembro o nome. Já tem continuação? Tem continuação, são 3, é uma trilogia que se passa no mesmo ambiente, mas você pode ler cada um dos 3 separado. E todos são 3 histórias possíveis. Apesar de que o segundo é uma sequência desse aqui, tipo assim, já é depois dos acontecimentos desse livro, só que você não precisa desse livro pra entender completamente o outro. São Tem histórias referências e tudo mais, eles conseguem ser independentes, é muito Legal. muito bom mesmo. Então, recomendo pra todo mundo. Senhor Vini. Eu de novo, então, esse aqui foi um livro, a capa é bem tosca até na verdade, eu não gosto dessa capa, mas... Nunca joga um livro pela capa. É importante. O Fim da Evolução, ele é um livro narrativo e tal, não é literário, Também sobre assim, mutação. mas assim, seria bom, seria interessante. Mas, tipo, basicamente, ele fala, reivindicando nossa inteligência e tal, em todo o seu potencial. Assim, ele fala basicamente sobre a consciência humana. De forma geral é isso. Ele começa falando dos fenômenos dos savantes, né? São pessoas assim que... Legal. Né, são, tipo, totalmente... são totalmente meio são- autistas, né? Elas são pessoas que estão no espectro autista e elas têm uma capacidade muito ampliada em alguma área. Geralmente, Matemática, ou eles têm fazer super contas memória. absurdas. Sim. É muito além da capacidade de um humano qualquer como a gente aqui. E a partir daí ele vai se... Pode falar. Aquele matemático que fazia a conta contrária, você dava uma conta pra ele, tinha o resultado vinha automaticamente na cabeça dele. Antes da conta aparecendo na cabeça dele. Nossa, que louco. Tem Esse eu nunca vi. Tem um que ele fazia, cada número tinha uma forma diferente pra ele. E aí ele fazia as contas formando as formas, encaixando as formas. É pra algum Ele desses... fala disso aqui também, É. esse tipo de coisa. Tem bem- um processo meio sinestético. Exatamente, Você tem uma coisa meio mistura, sinestésica, assim, a cara. sensação, aí o cara consegue só sentir o sabor do número, Já ouvi falar disso. Tem um cara, Aí o cara vê a cor e tal, tem coisas, são sensações. Tem um cara que ele consegue memorizar qualquer ambiente
da primeira vez que ele vê e depois desenhar. Esse cara sobrevoou Manhattan Eu vi e isso. fez o desenho com as janelas certinhos. Sabe? Tipo Quantidade de janela, direto, isso, tipo, vai direto, sabe? A memória do cara, tipo, é uma coisa, tipo, muito além do que a gente é capaz, sabe? É muito maneiro. Aí a partir desse, ele usa esses exemplos, e, né, relata alguns, assim, desse tipo, e usa esses exemplos para poder se questionar sobre a consciência humana, a inteligência humana, como funciona. Porque, tipo, essas pessoas não têm outras habilidades grandes, assim, a não ser naquelas que elas são bem específicas. E ele começa a dizer, tipo, ele pega alguns estudos também para embasar o que ele está falando, mas o que ele começa, né, a se embasar assim é dizer que, tipo, tem algo além da consciência humana individual, que a gente teria acesso a algo muito maior, e essas pessoas que são savantes, elas têm um acesso mais aprofundado a áreas específicas dessa consciência maior. É interessante, sabe? E Tipo, isso aí. acho bem Não, interessante. e ao mesmo tempo, quando você estuda a exceção, você consegue enxergar a potencialidade que nós, que não temos aquela capacidade, podemos chegar naquela área específica. Né? Talvez por força desses obstáculos, todos os outros da consciência que a gente tem, a gente não consegue chegar naquilo que os caras conseguem chegar porque eles não têm desenvolvido a outra parte. Isso é uma coisa interessante, tipo assim, o cara não consegue pegar uma escova de dente para escovar o dente direito. Mas consegue fazer tipo, cálculos absurdos Um desenho maravilhoso. Um desenho maravilhoso. É legal. É uma coisa Isso bem, me fez lembrar bem também, maneira. e aí só pegando um gancho também, não tem a ver com o livro, tem uma série dessas que a gente estava até comentando antes do YouTube, chamada Mindfield. Não sei se vocês chegaram a ver, Não. se preparar por aí. Eu peguei o primeiro episódio lá grátis, que era... o cara vai entrevistar um cientista, um pesquisador, que ele pesquisa chimpanzés, e ele verifica que a habilidade deles para memória é muito maior do que a humana. Tem um joguinho lá que ele tem, como se fosse um joguinho da memória, uma tela onde aparecem diversos Eu já vi esse experimento. e numa fração de segundos Ele vai lá e vai fazendo rapidamente a solução do problema. ele apresenta numa fração de segundo ao chimpanzé, e o chimpanzé consegue localizar... Tipo um jogo de memória, né? Ele consegue localizar onde estavam os números antes e em ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enquanto que para um humano isso é impossível. Mas talvez Então, até tem que por lembrar força de a gente utilizar... Porque quando o chimpanzé de repente olha aquilo, é por força de um treinamento de reflexo. E a gente não, quando olha aquilo, a gente começa a pensar e, né, a racionalizar, abstrair coisas que o chimpanzé não faria. Né? A explicação dele na série do cientista é que a desvantagem do ser humano está no fato dele ter desenvolvido a linguagem. Então a linguagem ocupa um espaço do cérebro faz com que ele ocupando um pense, espaço da né? memória. Faz sentido. Talvez porque ele tente usar a linguagem para tentar explicar aquilo, ou tentar pelo menos pensar naquilo, aquilo já ocupa uma boa parte do pensamento dele. Porque a gente Isso, tem a né? plasticidade. Então, tipo, a gente vai perdendo essa plasticidade conforme você vai ficando mais velho. Sim. Então, até mesmo é bom, por isso que é bom sempre estar fazendo exercícios mentais, palavra cruzada mesmo, esse tipo de coisa, justamente para você aumentar a sua plasticidade, para quando você cada vez for ficando mais velho, você perder menos essa capacidade, você poder armazenar mais coisas, porque é mais ou menos como um HD. A gente vai colocando coisa no HD. Se você estiver colocando mais coisa no HD, você vai ter que tirar outras coisas menos importantes para conseguir guardar aquilo tudo. Então, tipo, não é uma analogia bem merda, mas é mais ou menos assim. É por aí, só que a nível evolutivo. Claro. Diego. O meu segundo livro, na verdade, não é que não seja um livro conhecido, mas pelo fato dele pertencer à cultura japonesa, muita gente não conhece. Não é cultura pop japonesa. O livro dos 10 Anéis. Que é o livro Eu acertei! Que é o livro Musashi. Musashi. Eu acertei! Que desenvolveu o estilo Nintendo Hill, que Musashi é o autor. Sim. Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi. Sim, o personagem é o autor, sim, o samurai. O que é legal nessa história é tipo assim, ele é aquela... Sabe aquela história clássica inglesa do cavaleiro em cima de um cavalo, com uma espada? É como se fosse isso, só que é a versão japonesa. Sim. Entendeu? Legal. Porque é mais ou menos isso mesmo, ele é uma espécie de herói ali, tem toda a história e tal. Mas o legal do livro é que ele foge de um conceito que a gente está acostumado de ação, Quando você acha que não vai ter luta nenhuma, do nada, todo mundo vai se cair na porrada, tem uma ação gigante. E quando você está esperando aquela luta acontecer, ela não acontece. Que é tipo assim, como se... quando a gente espera algo, a gente nunca tem aquilo que a gente realmente espera.
Legal, o livro, legal. nesse sentido, Interessante. ele tenta puxar, apesar do livro ser fantasioso em vários aspectos, nesse sentido ele tenta puxar pra uma coisa real, tipo assim, só porque duas pessoas não se gostam não quer dizer que elas vão pela Se porrada. matar ali, né? Entendeu? Em compensação, você pode ter um desentendimento com um cara num bar e, tipo, do nada os dois estão se matando na rua, entendeu? Estão tomando cerveja num momento, no Exatamente. momento estão quebrando a garrafa na cabeça do outro. Exatamente, o livro trabalha um pouco esse aspecto, mas Interessante. é genial o livro porque é o estilo de Kenjutsu que ele desenvolveu, o Miyamoto. E Hitei Mitsurugi, não. Não é o E Hitei tem Mitsurugi. estilo de 12 espadas. Por quê? Todo samurai lutava com uma espada só. A segunda espada é derrubou o cara no chão, pegou a espada e claro, matou o cara e matou de volta, com aquela espada pequena. No caso ele falou, se eu tenho 12 espadas, por que eu não vou usar as 12 espadas? E aí ele desenvolveu esse estilo. O interessante disso é que ele desenvolveu com a experiência dele. A experiência de vida dele, esse tipo de coisa. E todo o estilo de Kenjutsu que foi desenvolvido tinha uma fórmula divina. Não, eu tava meditando, e aí o espírito veio e me ensinou isso, e eu vou passar adiante. Dele não tem espírito nenhum. Ele fala, não tem espírito. Eu peguei ele, uma aprendi coisa pra do você. raciocínio, observação e tal. Exatamente. Então, e é um livro grande, é um livro muito bem grosso. grosso mesmo. E vale muito a pena, é muito bom, porque ele Mas foge eu- do convencional. Então, vale muito a pena. Interessante. Claro. Muito legal. Pô, então minha segunda recomendação é um livro que também foge um pouco da coisa narrativa. O nome do livro é Quadrivium, né? Talvez aqui o pessoal da filosofia conheça essa expressão, que são as 4 artes liberais que foram inspiradas, né, enfim, lá no passado, enfim, na Grécia Antiga, mas cuja divisão foi feita, enfim, na Idade Média, coisa assim. E, né, na verdade, tem esse livro, tem um outro que tem o mesmo estilo, que é o Trivium, né? Que a ideia é o seguinte, o homem livre, né, diferentemente dos escravos, etc., ele te passava por uma metodologia de ensino em que ele aprendia, né, as artes mentais, né, como a lógica e tudo mais, que ele estava fazendo no Trivium, e depois ele aprendia as artes da matéria, que é o Quadrivium, né, que aí vem desde a aritmética, que está associada à matemática, Sim. né, a geometria, que ele fala que é o número no espaço, né? É sentido. Ele fala da música, que ele fala que é o número no tempo, né? Se parar pra pensar. Nossa. E ele fecha com a astronomia ou cosmologia, alguns. Aí depende do texto que você pega, mas acho que aqui tá a astronomia. Que seria. Aqui ele tá falando cosmologia mesmo. Exato. Que é o número no espaço e no tempo, né? Então. É aquelas coisas tipo assim, você nasceu dia tal, vai ser. Não é nada disso. Não é numerologia. Não é numerologia, não é signo. Astrologia. Nada disso. A astrologia é diferente da astronomia. Não é cabelo do zodíaco. Uma pena. Brincadeira. Tire o amigo. Tire o amigo. E a ideia, então assim, na verdade esse livro, né, o que ele vai fazendo? Ele vai meio que fazendo um diálogo com você, assim, vai discutindo temas associados, enfim, a essas 4 artes, né? É um livro, assim, ele passeia um pouco pela filosofia, um pouco pela matemática, né, e ele vai, assim... É um livro de construção do pensamento, né? É um livro exatamente, um livro de construção do pensamento, e assim, é muito interessante que ele coloca de uma maneira, assim, bastante diferente do que a gente costuma ver no ensino básico, que é aquela coisa muito... como dizer, quadrada, vamos dizer assim. E funcional, né? Você está trabalhando, você É. está estudando matemática para uma tarefa específica. Pois é. E não num contexto de você compreender o mundo através dessas ferramentas. Pois né? ele faz uma discussão dos números, aí ele fala. Então, assim, claro que envolve uma mistura, né, do conhecimento técnico, também tem um pouco do misticismo, que era comum na época, aquela coisa, o 1, tem toda uma simbologia associada ao número 1, ao 0, né, ao 3, né, que tá Quando você associado diz aqui, na né. época, está dizendo... É porque a inspiração, né, das artes liberais clássicas vem, assim, da Idade Antiga, Sim, lá... do período clássico grego. Por exemplo, Mas essa divisão aqui, ela foi trazida, né, ele não especifica em que época da Idade Média, ele fala que data da Idade Média, mas ele não fala exatamente o Deve ano. ser da Alta Idade Média já. Da Alta Idade Média, Abaixo da Idade Média, na verdade. que já é 1300, Começando os primeiros 1400. movimentos por renascimento. ali, né? Exatamente. É isso, que já dá um gancho pro renascimento cultural e tal, né? Então, é mais Faz ou menos, sentido. né? Então eu acho que seria uma boa leitura pra quem tiver curiosidade. Acho que vale a pena. Bom,
o livro que é a minha dica, eu gosto tanto dele que eu tenho 2 exemplares. E vou explicar. Modo tempo de Muita antes idade, Cabral, né? Vou Idade explicar por que Média. eu tenho 2 exemplares. Esse aqui é um livro chamado Daqui a 100 Anos, Revendo o Futuro, de Edward Bellamy. Qual é a história desse livro? Um cara, no final do século XIX, ele dorme num porão. E quando ele acorda no ano 2000. Acho E que aí- tem outro lá que dormiu. Exato. Só que é o A vibe, seguinte, é a vibe, né? qual é a delícia desse livro? É que esse livro foi escrito em 1800 e qualquer coisa. Significa que o ano 2000 que está descrito aqui é o ano 2000 da cabeça do autor, Os Jacksons. como ele imaginava que seria. Bem antes dos Jetsons aí. Cara, então é o seguinte, ó, essa é a minha edição aqui é dos anos 80. Eu acho que bom, enfim. E essa edição É a aqui edição original. é 1942, ou seja, já Nossa. há 60 anos depois de o livro ter sido escrito. Foda. Mas Ele é de 887. é de 1887. E aí o seguinte, qual é essa sociedade que esse cara encontra? É uma sociedade igualitária, isso é a cabeça do autor, né? Uma sociedade igualitária. Pelo visto, é na cabeça dele mesmo. Choremos por isso agora. Choremos por isso pra E caralho. o que é legal é o seguinte, olha só. Tem uma hora que ele está na casa de um anfitrião dele, e o anfitrião é o cara que apresenta aquele mundo novo para ele e tal. E aí o anfitrião chega para ele assim, vamos escutar música, e leva ele para uma sala da casa. Não, presta atenção. Em 1800 e pouco você não tinha ainda o gravador e tal. Se você quisesse ouvir música, você tinha que ouvir um concerto. O que o cara faz? Os caras chamam ele para ir para uma sala através de equipamentos telefônicos. Ele pega e sintoniza numa sala de concertos onde tem uma orquestra sintonizando outra. É o conceito de streaming, é o Spotify, cara. Spotify da época. Só que tem o seguinte, Spotify Live. exatamente. Como que a gente projetaria o nosso ano, como a gente projetaria o nosso ano 2100? Possivelmente com um monte de valores que a gente tem aqui, aprimorando eles. É o que o cara tinha. Né? Apesar de que seria muito legal ter um negócio desse pra ouvir. Você ouviu uma orquestra ao vivo? Beleza, foda. Entendeu? Então, assim, o livro, o mais legal do livro, muito mais do que a história, que é muito boa também, é o fato de você ter um cara, em 1880 e pouco, escrevendo sobre o ano 2000 com o que ele acharia que é o ano 2000. Que é o Edward O que eu Bellamy. achei interessante é que o cara, nesse sentido, por exemplo, da música, ele acerta. Sim, Você não, tá na não, sua não, casa não, e você consegue escutar sua música. sim, de uma A forma... forma que ele estipulou pra isso acontecer, claro que é baseado naquilo que ele tem. Sim. Mas ele chegou lá, no pensamento de que um dia... Um dia você vai receber a sua Cara, música na sua casa e não vai precisar ir assistir o concerto, show. se você não tiver como. E mesmo Se se você não tem ele- dinheiro se pra ele assistir o visse Lola, você hoje para em em dia casa e assiste como- no tio. Se ele visse hoje em dia como funcionam as coisas, de repente ele interpretaria dessa mesma forma, com os Sim, elementos que ele sim. tinha, né? Cara, Sim. é uma coisa que eu estava Telefone, comentando com o televisão. Cláudio em off hoje mais cedo, foi o Deixa esse seguinte. telefone, né? Agora que eu tô- Não, é exatamente isso que eu estava verdade. falando com o Cláudio. Spotify. Se há 15 anos alguém chegasse para você e falasse assim, olha, você vai ter um computador no teu bolso muito mais potente do que o que você tem aí, e você vai poder fazer um monte de coisa na internet, você vai estar conectado o tempo todo, você vai falar, Porra, Elian. Vai ser bobeira, vai ser Eu tenho que inútil. ligar, né? eu tenho que esperar até da meia-noite pra poder entrar na internet. Tinha Você acha que eu vou andar por aí com o comparação. telefone, com o fio andando para lá e pra cá? A comparação da biblioteca de Alexandria Com o Wikipedia? com o Wikipedia, já Sim. viu lá? não, mas nível de na verdade o Wikipedia é o guia do mochileiro das galáxias. É tipo isso. Na verdade é exatamente. É tipo isso. É um tablet com acesso. Então quer dizer que o Force Perfect é um tutor do Wikipedia? Era meramente o editor do Wikipedia. Exatamente. Bom, essa aí é a minha segunda dica. Marquinho, tem alguma menção rosa? Eu tenho uma porrada de menções Não. honrosas, mas eu sei que eu não posso, senão alguém vai Olha o tempo, bater olha o aqui. tempo, olha o tempo. Então, eu vou dar uma menção honrosa rápida aqui, só porque tá saindo um filme daqui a pouco, que eu li esse livro quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, então Velozes pra e galera... Furiosos. Velozes e Furiosos. Ontem, foi ontem. Foi ontem. Pra galera, pra as famílias aí levarem as crianças e tal, deve sair no ano que vem, que é Artemis Fall. Esse livro é muito maneiro. Já ouvi falar e muito, ouvi muito falar maneiro muito mesmo. legal, Muito muito legal. legal. O livro é bem escrito, só pra corroborar, assim, falando pra galera que tá querendo saber, então, o autor é aquele rapazinho que terminou de escrever o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eric Hoffer, exatamente. Nossa, É o cara que. escreveu o É o último cara que. coragem Exatamente. Olha É o só. cara que o Douglas Adams falou, tipo assim, isso aí pode.
Entendeu? Baixou Não. ali e falou, esse aí pode Tomou terminar. carta branca esse, aí, do Douglas Adams. esse aí pode terminar a minha obra, já que eu morro aí. Segundo o Léo, ele fez igual o Chico Buarque. Exatamente, ele fez igual o Chico Buarque. Exatamente. Então, Buarque tipo, foi o foda. Ian Colfer, ele escreve muito bem. Buarque, É um livro infantil juvenil, mas, cara, é muito legal, é muito bacana. E o outro que eu tenho... Você tem dois nessa roda? E tem mais um também que também na mesma vibe infanto-juvenil aí, que é O Tempo Não Pode Parar. É uma história de Ermuk Stantamok. É um livrinho bem maneiro também, nessa vibe infanto-juvenil. É um pouco de animais antropomórficos, mas a história em si, você pode substituir os animais por pessoas, que tá perfeito. Tipo Revolução dos Bichos. Não chega a ser nível. Não chega a esse nível intelectual de Revolução dos Bichos. Mas é bem legal, uma aventura bem interessante, tipo assim, pega-se um homem comum e bota ele pra fazer uma investigação, sabe? É bem legal. No caso é um rato comum. Tem alguma menção rosa? Não tem menção rosa, o Marquinhos já compensou a minha, né? Menção rosa? Foram duas. Eu tenho. É um filme que muita gente conhece chamado Eu Sou a Lenda. Mas existe o livro Eu Sou a Lenda. Sim. O que muita gente não sabe o livro não conta a história do filme. Nada a ver com ele. Na verdade, tem nada a ver. Essa história que tem no filme, ela é contada em 1/3 desse livro. É um fragmentozinho É. ali do... Porque o livro são várias histórias de terror juntas. Ou a grande maioria são não chega Que tem relação entre elas ou não? Não, nenhuma. Tá. É o mundo. Tanto que uma dessas histórias que tem no livro é uma história de só 5 páginas. Se tiver mais páginas... São pequenos tipo contos, 10. então, né? Não, tem uns que são mais longos, mas tem uns muito pequenos, tipo esse. Que é tipo assim, a história, uma mãe vai na África e compra um brinquedo pra filha, de madeira. E na verdade o brinquedo é um brinquedo amaldiçoado. Na hora que ela tira o brinquedo, descobre o brinquedo tenta matar ela. A todo custo. Chuck. É tipo isso, só que acontece. Já que O brinquedo é de madeira. Qual é a solução que você dá pra matar o brinquedo? Queima. Ela pegou e tacou no forno. Aí a história, as 5 páginas só, acaba assim. A mãe chega em casa, a filha tá sentada na mesma posição do boneco, com uma faca na mão, tipo, esperando a mãe dela chegar e ela tá com um negócio coberto em cima dela. Porque o espírito do boneco passou pra ela. Caralho. Que merda. A história isso. acaba assim, a mãe abriu a porta e o menino vermelho. É maravilhíssimo. Merda, hein? Pesado. Cláudio, alguma menção rosa? Na verdade, o autor é totalmente conhecido, o livro talvez não tanto pelo nome do livro, porque o nome do livro é Pérola no Céu, nada mais nada menos do que o Isaac Asimov, né? Que, enfim, como eu falei. Se a gente for fazer só sobre Asimov, É, dá seria- 3 horas só falando o nome das obras. Não, até porque tem obra pra cacete, Nossa, né? ele escreveu demais. Não, chega muito. Cara, já tem até, acho que no podcast sobre ficção científica, Falando a gente bastante dele. falou bastante sobre ele. E esse livro Pérola no Céu é interessante porque, assim, se eu não me engano, depois essa história foi incluída em alguma das, sei lá, dos contos mais famosos dele. Mas, né, inicialmente foi lançado como um livro, foi um dos primeiros dele, assim, acho que conta acho que 1940 alguma coisa, 50 no máximo. E, bem, a história é basicamente de um cara, né, um senhor de idade que vivia na nossa época e, enfim, por alguma razão que não foi explicado nesse livro, ele foi transportado para um futuro muito distante, que é o futuro, enfim, de muitas das histórias da Asimov, né, e que ele vivia na Terra que era completamente mal vista, né, por todo o Império Galáctico e tudo mais. O que será? Né, porque será? E existia uma lei, né, em que pessoas com mais de 60 anos de idade, se não me engano, elas tinham que passar por uma verificação porque elas eram consideradas de pouca produtividade e estavam fadadas a rodar, né? E aí... Bem familiar. Pois é, e aí esse senhor de idade... Você botava no, Pois botava é, no né? bloco de gelo, né, e mandava o cara. Tipo assim. Né? Pois é, né? E aí, assim, é interessante porque ele, né, como é de uma época muito remota em relação ao presente do livro, ele, por exemplo, tem vários pelos, e os humanos daquela época não tinha mais pelo nenhum, a língua, né, também era muito diferente. Interessante. Ele trata A então, língua era bifurcada já. Já tinha sido... E também de todo O idioma. reptiliano já tinha tomado conta. Língua no sentido do idioma, não no sentido. Não no O sentido. reptiliano já tinha tomado conta, já era tudo híbrido de reptiliano, entendeu? E é bem interessante ao longo da história, porque aí o pessoal começa a achar, inicialmente acha que tem problema mental, aí ele passa por um processo experimental lá e ele começa a adquirir algumas habilidades muito interessantes. E assim,
Assim, ao longo da história fica muito legal, sabe? No começo ele é um pouco lento, mas assim, do meio pro fim é fantástico, assim, realmente é muito legal e dá margem, enfim, a todo esse mundo que a gente conhece o Asimov, ele... Sim, o Asimov. Os cantos mais... Os menores contos dele já dá margem pra porra, muita coisa. Pois é. Bom, Asimov era foda. Posso só falar, Claro. tipo assim, porque agora, vocês falando, né, dos seus livros, eu lembrei de um que realmente ficou de fora daqui, eu podia ter trazido. Não sei se alguém conhece, que é o Tuareg. É um livro amarelinho, tava... Tuareg? Tipo, eu tava indo na graduação quando alguém me recomendou, pô, esse livro é bom pra caramba e tal. A pessoa tinha pego na biblioteca. E tempos depois que eu fui ver nas lojas americanas. Olha. Aí eu comprei também baratinho lá e tal. E cara, é um livro muito bom porque assim, ele fala da perspectiva desse povo, que é o Tuareg, que vive no deserto, norte da África e tal. Eu não lembro assim dos detalhes exatamente. Eu lembro da história, que ela é bem trágica. E ela retrata esse conflito de culturas, né, dos franceses, que estavam dominando, se não me engano, a região do Marrocos, Sim. se não me engano. Argélia, aquela área ali talvez, e tal. né? E tipo, tinha toda aquela dominação cultural mesmo, os próprios nativos de lá já tinham meio que se convertido para essa cultura europeia, estavam adotando essa cultura mais europeizada, né? Eurocentrista. Eurocentrista, né? E tipo, tem ainda o povo Tuareg resistindo no deserto, com toda a sua forma de viver, né? Que tipo, bem rígida, e eles são super resistentes, né? A seca, calor, ficar horas sem Estão água. adaptados àquela região inóspita. Só que entra um choque de cultura enorme porque... Não. Nenhuma menção. Achou que não ia ter referência, achou errado, otário. Porque, tipo, um dos oficiais vai lá, tem um fugitivo, esse pessoal que já tá mais estabelecido, né, na cultura europeia, que tá lá mais na região mais central do país, ele é fugitivo. E ele tem os oficiais que querem capturar ele. Os Tuareg abrigam ele, só que mesmo esses oficiais vão lá na casa deles, olha, tem esse cara fugitivo, é meu fugitivo, você tem que me entregar. Não entrega, eles vão lá e se tiram. Só que se você tá quebrando com uma lei dos Tuareg, que é os meus hóspedes, eu cuido, e são invioláveis, sabe? Você não pode... Então fala justamente dessa coisa de você achar, das pessoas de um modo geral acharem, que o que é estabelecido no Ocidente é como se fosse uma lei superior a qualquer outra lei de culturas diferentes. Então o livro deve abordar isso, deve te fazer pensar em relação a isso, justamente, peraí, o cara está dentro do território do outro, o que vale é a lei do outro. Lógico. E você tem que respeitar isso, né? Como Um exemplo E aí, disso. só para completar, o livro todo, na verdade, se decorre dele fazendo uma vingança, né? Ele vai atrás de quem se deu responsável por ter violado essa lei da tribo dele, violado a lei na casa dele. Só que cada vez ele vai indo mais alto, cada vez tem um superior mais alto. E é isso, aí o desenrolar da história é super interessante, acaba a caminho da cidade mesmo, Legal. os estabelecidos oficiais, bacana. e se mete naquela parte política, inclusive, do país. Mano, eu tô lembrando de umas 50 livros. Não, mas eu tenho que fechar. Vou ter que deixar pra próxima, porque sério. Bom, eu Muito queria, antes de concluir aqui, dar duas indicações, porque eu jamais poderia falar fazer um vídeo sobre livros e não falar os livros dos meus dois amigos, Jorge de Moraes, Um Mundo Particular. Esse livro aqui é o seguinte, é um livro de ficção, também lançado pela editora... esqueci o nome da editora aí, caramba. Chiado. A Chiado é uma editora portuguesa. O Jorge de Moraes e o Ricardo tocam comigo na minha banda. E esse livro do Jorge aqui é o seguinte, qual é a história central? Existe um escritor muito famoso que encomenda a uma agência uma pesquisa para descobrir qual é o livro dele mais popular entre os seus leitores. E maciçamente é escolhido um livro que ele não escreveu. E aí o livro começa e aí o cara fica louco com aquela informação e tal, e vão acontecendo determinadas coisas, e o livro tem algumas coisas de realidade alternativa e tal. Ah, que legal. E alguma coisa psicológica e tal. Então é muito bacana, é uma história muito legal. Esse livro, se eu não me engano, você encontra ele na Saraiva, mas se não encontrar, talvez no site da Chiado você consiga encontrar. E eu também posso dar o contato do autor. Muito legal. E esse outro livro aqui é o seguinte, que é um livro lindo, é uma homenagem, e é um dos livros mais difíceis
que eu li na minha vida. Porque esse rapaz da capa aqui é o Rafael Gonzalez, filho do meu amigo Ricardo Gonzalez, que morreu de câncer. E esse livro aqui, meu amigo conta a história dele enquanto pai, desde quando o filho descobriu que tinha câncer até o falecimento. E é aquele livro que você já sabe qual é o final, mas você fica o tempo todo querendo que aquele final não aconteça. Então, nos momentos em que há uma esperança, você tem esperança junto com o autor. Nos momentos que... Mas você sabe que no final das contas e tal. E o Ricardo, eu conheço ele há pelo mais de 10 anos, e é uma pessoa que tem um amor por esse filho dele, que é uma coisa assim, excepcional. E foi muito corajoso, eu acho, da parte dele, colocar isso num livro. Porque eu acho que se eu passasse por algo, metade do que ele passou, eu acho que eu não teria coragem de reviver aquilo escrevendo. Mas foi uma forma dele passar, uma parte da catarse dele, né? Então eu gostaria de... Cara, para quem tem filhos, inclusive, é uma declaração de amor. Né? Nem a morte nos separa, de Ricardo Gonzalez, da Mauad. Então esses 2 livros aqui eu queria indicar, 2 amigos meus. Um abraço, beijo grande para eles aqui. Gostaria muito deles aqui de volta aqui no Pós-Caverna. O Jorge, que já esteve, e o Ricardo pela primeira vez. Valeu, galera? Isso aí, valeu. Então é o seguinte, a gente sabe que falar de livros, ainda mais pra gente que lê pra cacete, é uma dificuldade, porque você começa a elencar um livro... Aí eu vou falando um pouquinho, eu já fui lembrar de 3 diferentes. E no final das contas a gente acaba falando demais, então vamos ter outros episódios, outros vídeos aí, falando sobre outros livros e com temas aí. A gente de repente está até com a ideia de fazer livros assim, indicação de livros por semana e tal. Então, 2019 a gente descobre. Você aí que está assistindo a gente, se tiver alguma indicação de livro, a gente adora conhecer indicações também. Escreva nos comentários, curta esse vídeo. Faz um resuminho ali só para dizer, tipo assim, o livro fala sobre batatas. Compartilha esse vídeo aí com pessoas que você acha que vão se interessar por esse conteúdo, por esses livros aí que a gente está indicando. Você tem um livro? Manda pra gente ler também, que a gente gosta disso. Adoramos. Indicar. Gente, muito obrigado por estar com a gente aqui e a gente se vê então no próximo Pós-Caverna. Valeu? Valeu, pessoal. Valeu. Beijos.